Dia Nordeste. Tom Barros. Verdinha FM 549. Verdinha FM 92.5. Anote aí, hein? Diário do Interior. Neste final de semana, aconteceu na localidade de Gambeleiras. Bonita, rapaz, o nome Gambeleira. Não mau valor. Lá na localidade de Gambeleiras aconteceu o lançamento do documentário Pé na Terra, Coração na Dança, explorando as danças tradicionais de Iguatu. O filme conta a história sobre o pastoril da mestra Galileia. O trabalho faz uma apresentação de histórias e memórias dessa tradição nordestina, tendo a mestra Galileia Sarmento, guardiã dessa cultura. E o Vandenberg Belém, que não perde uma, estava lá. Bom dia, Vande. Vandenberg Belém. Bom dia, Tom. Bom dia você que acompanha pela Verdinha e também pela TV Diário. Isso mesmo, Tom. Acompanhei esse documentário. Isso porque eu tenho um carinho muito grande por Dona Galileia. Ela que é uma guardiã mesmo, digamos assim, dessa cultura, né, das tradições populares. E na Gameleira, ela sempre lutou desde os tempos, né, mais antigos, digamos assim, por essa questão da tradição, da cultura. Ela que é professora também aposentada, infelizmente ela está com Alzheimer, mas ainda lembra de muita coisa, principalmente ainda da parte das tradições, hein? Tanto que ela até participa do documentário e fala um pouco, né, da questão dos times, do time da equipe azul, da equipe vermelha, também dos personagens, lembra ainda das músicas. E essa equipe, né, o Tatá, a Flávia, entre outras pessoas também, a própria Alexa Duarte também, eles fizeram, na verdade, esse bonito trabalho, fazendo esse resgate dessa cultura e conversando com familiares, com pessoas que participaram desse pastoril antigamente, e que foi transformado em filme, né, digamos assim, esse documentário que conta justamente a história do pastoril, né, que também é Lapinha, como é conhecido, e é muito bonita essa história. E a Gameleira, né, que é praticamente hoje um bairro aqui de Iguatu, ela fica na zona rural, bem pertinho aqui, e esse documentário ele foi apresentado nesse final de semana, lá na capela do Menino Jesus de Praga, onde contou com a participação da população, muitos que já participaram também, né, dessa Lapinha. É bem legal isso também, as pessoas relembrarem, né, o que viveram no passado, e que a persistência é que continue realmente, né, essa tradição, e que justamente esse documentário ele será levado também para as escolas, onde a intenção é que surjam, né, novas lapinhas, digamos assim, né, nas escolas, nas comunidades aqui de Iguatu. Só ressaltando que essa história da lapinha, do pastorinho, conta um pouco, né, da história do nascimento de Jesus. E a gente conversou com Tatá Tavares, ela que é produtora cultural, ela também que é formada em dança, bailarina, e ela fala um pouco, né, sobre como foi que teve a ideia de fazer esse documentário. Vamos acompanhando. Eu morei muito tempo fora, saí muito novinha daqui para morar fora. E desde que eu cheguei, quando eu retornei à cidade, eu já vinha de um histórico de pesquisa em dança. Me formei em dança, inclusive, pelo curso técnico em Fortaleza. E aí, quando eu retornei, eu senti o interesse de conhecer mais a cultura da cidade. Porque até então eu só conhecia a cultura de fora. E eu disse, não, por que não agora conhecer a história da minha cidade, a cultura da minha cidade? E aí comecei a pesquisar. Dentro dessas pesquisas eu descobri a Lapinha, descobri os reisados, os pais do fita, e comecei a me comunicar com alguns amigos que eram da cultura e da arte, que acabaram confirmando nessas pesquisas. E aí veio a oportunidade de tentar trazer esse resgate, né, nem que fosse na memória, de alguma forma. E aí a gente teve a oportunidade, através do edital da Lei Paulo Gustavo, de reviver isso. Então a gente foi entrando em contato com as pessoas da comunidade, com pessoas que realizavam na época a Lapinha. E aí, então a gente começou a fazer as entrevistas, né, para poder captar mais informações, né, pegar mais informações de imagem, fotográfica, históricas mesmo. Foi quando a gente descobriu o pessoal aqui da Gameleira e a
Dona Mestra Galileia. A Flávia Santos, que está junto com a gente no documentário, ela já conhecia, e aí foi ela quem acabou me apresentando, a Mestra Dona Galileia, que foi, assim, acho que foi um dos melhores achados de toda a minha pesquisa desde que eu cheguei, e foi quando a gente começou, então, a fazer esse trabalho. E o que é interessante é que, apesar da doença, né, que ela tem, do problema que ela tem em saúde, ela lembra de muita coisa, inclusive até das cantigas, né? Como a gente viu aí no vídeo ela cantando, né? Acho que para vocês foi difícil, mas também bastante emocionante, né? Sim, bastante mesmo. A gente estava com muito receio de entrar, porque assim, quando você faz essas pesquisas, você vai falar diretamente com as pessoas, você acaba entrando, né, na história delas, na vida delas. E a gente ficou um pouco receoso de talvez não ser muito bem, não bem recebido, mas não... das pessoas não quererem falar sobre, enfim, porque cada pessoa tem o seu jeito, né? Mas aí a gente foi muito bem recebido, inclusive pela família, abraçou. Era algo que a família já tinha interesse em fazer, porque é algo que eles amavam fazer no passado e gostam de resgatar essas memórias. Então a gente foi muito bem recebido. A gente se surpreendeu, porque como você falou, né, tipo, ela tem essa memória. Quando a gente falou, uma das entrevistas que a gente veio fazer, a filha dela falou, né, tipo, mãe, as meninas vieram conversar sobre a Lapinha. Nossa, ela começou logo a cantar, a reviver, a dizer como era que acontecia. E, tipo, tava tudo com muita clareza, né? Tipo, ela lembrava muito disso. Almissas que nasce prestar, almissas que nasce prestar, que ao mundo veio para libertar, que ao mundo veio para libertar. É desse momento. É tanto que ela lembra dos personagens, né? Das cores dos partidos, né? Dos times, sim, né? Sim, foi muito interessante, porque a gente ficou muito surpresa, eu fiquei muito surpresa, porque ela trouxe essa memória muito, como se fosse muito recente, viva, né? Muito viva, e foi muito bom, tanto para a construção do documentário, como para reviver essa memória com o pessoal. Estava conversando com o Fabiano, praticamente não tem muitos registros, né, da Lapinha, do pastorio que era feito aqui antigamente. Isso, nossa, foi um desafio muito grande, porque de início a gente pensou falar sobre todas as culturas populares, só que quando a gente vai pesquisar é muita coisa, é muito material para um documentário, né? E aí a gente foi lapidando as coisas. E também não só lapidando, mas como a gente encontrou muita dificuldade com o pessoal, a gente encontrou outras pessoas que realizavam lapinha, reizado, mas infelizmente o pessoal de hoje, né, os que poderiam ter dado continuidade, já não tem mais registros. E eu não culpo ninguém, eu acho que a falta de incentivo faz com que as pessoas acabem deixando para lá. Hoje as coisas são mais fáceis, né? Hoje com o celular a gente faz muita coisa, grava tudo. E antigamente não, de fato, tinha que contratar fotógrafo. E aí, como eu falei, né? Tipo, a falta de incentivo, de dar continuidade faz com que as pessoas acabem guardando. Tem muito material que na época a gente guardava em CD, DVD, e que com o tempo vai se deteriorando e aí fica mais difícil de resgatar, enfim. Vale ressaltar também o trabalho em equipe, né? Como você citou ali, todo mundo envolvido, para que esse resultado fosse tão bonito e apresentado assim. Sim, trabalho em equipe sempre é muito interessante, faz com que as coisas cheguem em um nível de qualidade muito melhor. É muito difícil fazer as coisas só. Então, como eu tinha falado lá, né, com o pessoal, eu queria fazer de toda forma, nem que fosse gravando celular, sozinha, mas graças a Deus a gente teve a oportunidade do edital. Eu já trabalho com a Flávia, com dança, a gente já trabalha ministrando aulas e tudo. A Alexia, eu conheci ela faz pouco tempo, acho que 1 ano e um pouco mais, e aí descobri o trabalho dela também, que é excelente no audiovisual, e que abrilhantou mais ainda esse documentário, que ficou muito bonito, com qualidade bem legal. E o som também de José Marcos, né? Exato, e o som do Marcos, que é um som autoral, né? Vale ressaltar que o nosso trabalho ele é completamente autoral. A música que foi criada por ele especificamente para esse trabalho. E isso abrilhantou. A equipe é uma equipe que eu gostei muito de trabalhar e que a gente consiga fazer muito mais. Pois é, trabalhei isso muito bonito, que eu pude não só acompanhar, como eu já desde antigamente, digamos assim, um pouco da história de Dona Ana da Galileia, né, que é da Gamileira aqui, que é uma figura sem igual. E também como assistir esse documentário, a gente viu
na emoção das pessoas. Inclusive, a gente conversou também com a Flávia Santos, ela que também é formada em dança, é bailarina, e com o Fabiano Sarmento, que é filho da dona Galileia. Eles contam um pouco, né? A Flávia vai falar justamente sobre isso, a ideia de levar esse projeto, expandir ainda mais esse documentário para que as pessoas tenham conhecimento, levar para as escolas, para os espaços públicos também. E o Fabiano fala sobre a alegria de ter a história, né, da sua mãe, da própria comunidade, contada através desse trabalho que ficou tão bonito. Vamos acompanhar. É muito emocionante, um trabalho que a gente fez muita pesquisa, falamos com muitas pessoas, aí nós, graças a Deus, deu certo a gente falar com Dona Galileia, com as filhas dela, com a sobrinha. Foi uma realização de um sonho, a gente resgatar nossas culturas. Vocês querem levar para as escolas? Sim. Como é que está essa ideia de levar para as escolas? Então, a gente vai ainda se comunicar com a cultura, né? A gente vai alinhar com a cultura, quais as escolas que nós vamos levar, e nós ainda vamos lá na cultura para a gente ver como é que a gente vai levar para as escolas. Principalmente para as escolas, que é muito importante nossos jovens, nossos adolescentes conhecer a nossa cultura. E você que já dançou, já participou também da Lapinha, né? Do Pastorinho, né? Sim. Como é que é a emoção de ver um filme desse, um resgate desse? Além de ter pesquisado, né? Sim, na realidade, o nome era Lapinha, né? Como a Tata falou, são vários nomes que em várias cidades se dão sobre a Lapinha. Nós participamos com Dona Genesi, né? Lá no bairro Brasília, a Lapinha. Era muito emocionante, porque nós éramos pequenas, eu mesma era pequena, e foi muito emocionante, muito emocionante. Como eu disse na minha fala, é um momento ímpar, porque a gente sempre trabalhou a cultura, a gente sempre esteve dentro da educação, mas nós não tínhamos, né, uma abertura, nós não tínhamos espaço para apresentar o trabalho desenvolvido dentro da escola, né, na comunidade. E, graças a Deus, né, depois de muito tempo, esse trabalho ser reconhecido, né, com essa equipe que resolveu sintetizar um pouco dos momentos culturais de alegria e trazer à tona aquilo que estava encaixado, né, dentro de uma caixa e sem ninguém saber o que estava acontecendo. Tudo bem, aconteceu naqueles momentos de apresentação, mas ficava só naquilo. E graças a Deus hoje apareceu uma equipe, pessoas determinadas a revelarem o que acontece por trás das câmeras. E graças a Deus hoje o trabalho de quase 30 anos está sendo revelado e mostrado a toda uma comunidade. Como eles disseram que vão apresentar nas escolas, vai ser de muita surpresa para quando eles assistirem esse documentário e verem que o Iguatu tem muita condição de se destacar também na parte cultural. E que a partir desse trabalho que vão apresentar nas escolas, né, as escolas e a juventude, né, prezem para que não pare, para que não morra, e que desperte a alegria cultural que a nossa cidade tem, né, adormecido. Infelizmente a gente sabe que ela está com Alzheimer, né? E ela conseguiu ainda lembrar de muitas coisas, como ela lembra justamente da questão até das cantigas, né, que eram encenadas, né, durante a apresentação. Eu sempre digo, né, que a coisa mais difícil é ser filho de professora. Porque a carga, o peso é muito grande. Porque qualquer deslize, é porque é filho de professor, né? E a gente enveredou no caminho da educação. A minha mãe, né? Estou eu como professor rezando para me aposentar. A minha irmã também enveredou no caminho da educação. O outro meu irmão seguiu pelo lado da segurança, né? E a gente vê com muita alegria, né, hoje, depois de muitos percalços, porque a gente ultrapassa, né? E a gente vê, eu fico enaltecido, até, digamos assim, orgulhoso, porque não é o nome da minha mãe, não é porque seja minha mãe, mas é porque é uma comunidade que teve uma vida difícil, uma comunidade rural como todas são, mas que despertou em alguns ou em algumas o desejo de crescer, não só física, mas culturalmente, e elevou o nome da Gamileira com esse projeto Lapinha,
né? Pastoril, como os outros disseram, para além frutite. Mamãe, ela sempre, como a Evânia falou, né, como a Vitória falou, sempre teve esse desejo de subir, de crescer e de fazer valer o valor da comunidade. Pois é, muito legal esse valor, esse resgate dentro desse documentário apresentado aqui na Gameleira, onde busca justamente isso, né? É avivar a memória dessa tradição popular que acontece naquele período de Natal, né? Entre o nascimento 24 de dezembro a 6 de janeiro, nesse período aí, sempre há algumas comunidades que ainda mantêm essa tradição, principalmente no dia 6 de janeiro, dia de Reis, apresentam essa tradição da lapinha em alguns locais, pastoril também em outros, como é conhecido, essa importante tradição. Então, a gente volta com vocês aí no estúdio, só ressaltando aqui que ontem eu participei da corrida, né, da primeira etapa da corrida do SESC, né, que aconteceu no Iguatu, a próxima vai acontecer em Sobral, e muitas pessoas falando, Vandenberg, eu assisto vocês, mando um abraço pro Tom, um abraço pra Dani, todo dia de manhã, bem cedinho, 5 da manhã, já estou com o rádio ligado, estou com a TV ligada, assistindo e ouvindo também. Outros aproveitam também para fazer caminhada e ouvir, né, o Bom Dia Nordeste. Entre esses, o Edson Moreira, ele que é um ouvinte, porque ele disse que escuta, né, a rádio, um ouvinte assíduo do Bom Dia Nordeste. Então, a gente volta com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Vandenberg. Parabéns aí pela sua participação, brilhante participação como corredor autêntico. Atleta. Devia ter ido era para a Olimpíada, rapaz.